Então, nós vamos falar hoje, gente, na nossa aula, sobre personalidade e valores, né? Dentro do perfil nosso emocional, dentro dos nossos valores, vocês já devem ter observado que tem algumas pessoas, né, que tem assim, às vezes são muito calmas, muito pacíficas, e outras vezes são muito barulhentas, agressivas, muitas vezes podem até chegar a vias de fato, a brigar, né, a discutir, né? E outras assim são mais como é que a gente vai descobrir quais são essas mais adequadas a cada tipo de trabalho, né? Você não vai pegar uma pessoa que é explosiva e colocar lá para fazer atendimento ao público, né? E na hora de fazer o processo seletivo, como é que você vai descobrir que quem é o explosivo e quem é o calmo, né? Porque principalmente lá no processo seletivo, onde que as pessoas estão muito ansiosas, almejam demais aquela vaga e às vezes por dicas da internet, por coaches, acabam se modelando o seu perfil à vaga e não a vaga ao seu perfil, né? Então é aqueles tipos de funcionário que a organização contrata e com 2, 3, 4 meses a empresa é obrigada a desligar e contratar novamente. E isso não é algo que a organização almeja, né? Que ela deseja ficar desligando, contratando, desligando, contratando, né? Porque isso tem custos para a organização. Não vou entrar na seara dos custos, né? Porque não é o objetivo da área da aula de hoje, tá bom? Então aí, aqui eu já até abordei com vocês, né? E aí o autor fez essa pergunta, né? Então o que vai ser essa personalidade, né? Personalidade não vai ser, gente, o que se a pessoa tem um charme ou uma atitude positiva ou uma atitude negativa perante as coisas que acontecem na vida, tá? Ou se está sempre muito triste ou muito alegre, porque isso aí já é outra seara, né? No caso, isso aí já pode ser problemas emocionais, né? Isso aí a gente não vai entrar, tá? Então, isso quer dizer o quê? O que é personalidade? O que o autor nos aborda como personalidade? São os sistemas psicológicos que determina como é que aquele indivíduo vai se ajustar àquele ambiente. Eu não sei se vocês já ouviram isso, né? Uma frase que tem na internet não, tem a pessoa, agora eu não me lembro quem é o autor, que fala o seguinte, tem uma água, a mesma água quente que endurece o ovo, amolece a batata, né? Isso quer dizer o quê? Às vezes, muitas vezes não é tanto o ambiente, mas é o perfil da pessoa inserido naquele ambiente que vai determinar quais são as ações dela, né? Ela vai se ajustar, ela vai se endurecer ou ela vai se amolecer dentro daquele ambiente? Bom? Então, o que ele vai fazer? Como é que esse indivíduo interage com outras pessoas? Ele vai ser mais retraído? Ele vai ficar mais calado? Como é que vai ser a dinâmica desse indivíduo com outras pessoas, tá? Então, essas características que os indivíduos apresentam, ela pode ser mensurável. Nós temos como mapear, tá? Porque não são eventos aleatórios. Eles são justificáveis. Há uma forma justificável, tá bom? Por que a gente faz esse processo? Para a gente poder encontrar a melhor pessoa para aquela melhor vaga, quem vai ser o melhor para fazer daquela promoção, tá bom? Então aqui, gente, nós vamos falar hoje um pouquinho, tem outras formas de medir a personalidade? Tem outras formas, tá? Na aula de hoje, nós vamos ver sobre os 9 tipos de personalidade que é abordado no Eneagrama, tá? O Eneagrama, eu não vou entrar muito na fundamentação histórica dele, porque eu já deixei lá no Classroom um vídeo explicando a fundamentação histórica dele, quando é que surgiu, né? Quem foi o historiador,
Quem foi que iniciou todo o processo dos estudos, do mapeamento, tá bom? Então tá. Como é que começa esse processo de formação, né? Como é que começou a existir esses 9 tipos de personalidade, tá? Então isso quer dizer, como é que surgiu? Muitas das nossas melhores lembranças, né, vem da infância. A partir da infância, ela determina, gente, o que nós vamos aprender e reproduzir em outras situações de nossas vidas, tá bom? Então, isso quer dizer, lá na infância, nós iniciamos o processo de formação da nossa personalidade. Como é que nós vamos ser lá na fase adulta, né? Se nós vamos ser explosivos, quietos, né? Medrosos, como é que nós vamos ser? Na nossa infância é que tem muitas dessas respostas para nós, tá bom? Então, assim, o que nós vivemos em nossa infância vai moldar todo o nosso comportamento durante toda a nossa vida, toda a nossa maneira de ser, tá? E reagir à vida, tá bom? Então, lá na infância tem muitas das respostas, né? Se mamãe e papai foi muito presente, se mamãe e papai foi ausente, se a gente só teve mamãe e não teve papai, se teve papai, mas não teve mamãe, se a gente foi criado pelos avós. Então, tudo isso influencia nessa construção da personalidade, tá bom? Então, isso quer dizer, se a gente vive num ambiente mais hostil, nós criamos traços também do quê? De hostilidade, de necessidade de autoproteção, tá? E assim sucessivamente, tá? Então, isso quer dizer, lá na nossa fase adulta, muitas das nossas reações são fruto do que aconteceu na nossa infância, tá? Então, aqui tem um pouquinho do contexto histórico. O que tem aqui, gente? Foi criado há mais de 5.000 anos, tá bom? E aí ele fala que o Enneagrama é essa ferramenta que estudou o autoconhecimento e a consciência, né? Quais são os níveis de consciência dentro do ser humano, tá bom? E para quê, gente? Para a gente mapear e compreender melhor, também chegar nos níveis de compreensão de quando você está só triste, ou você está só triste, ou se está deprimido, se está ansioso, ou se é traço do seu perfil, ou se é traço da sua personalidade, tá? Tá muito rápido, gente? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo, professora. Tá? Então tá bom. Tá? Então tá, gente, aqui no Enneagrama a gente tem os 9 eneatipos, por isso que se chama Enneagrama, 9 tipos, tá? Então a gente começa lá no primeiro centro aqui, a gente começa no 9, no 8, no 9 e no 1, que aí o centro desses 3 primeiros perfis aqui, a gente fala que é a força instintiva, tá? Aqui do 2, do 3 e do 4, nós estamos falando da emocional. E do 5, do 6 e do 7, nós estamos falando do racional, tá? Então, como é que vai acontecer esse agrupamento dessa tríade, né? Se vocês observarem, cada eneatipo, né, cada centro desse de inteligência, a gente tem várias setas, né? Uma seta vai para outra, olha, por isso que eu falei assim, é um perfil passeia pelo outro, né? Eu vou falar que a professora aqui mesmo, ela é tipo 8, né? Esse tipo 8 tem asa lá no 9 e asa no 7, né? E aí tem uns pontos de equilíbrio e desequilíbrio, onde que a gente busca perfis de ajuda, né? Daqui a pouquinho vocês vão descobrir o de vocês também, que a gente vai fazer o teste, tá? Então, o que isso traz de resposta para a gente? Então, quem está nessa primeira tríade aqui, que é do 8, do 9 e do 1, tá? Quais são as
principais traços das características dessas pessoas, tá bom? Muitos deles são movidos pela raiva, tá? Só que cada um deles vai ser movido pela raiva de uma forma diferente, tá bom? Uns vão ser mais explosivos, outros vão guardar para si a raiva, outros vão... Cada um vai explodir de uma forma, tá bom, gente? De maneira diferente e individual, tá? E quem está nessa tríade aqui do 8, do 9 e do 1, que é o do instintivo, a gente chama de instintivo por quê? Porque ele vai movimentar muito o corpo, tá? Muito o corpo da pessoa, principalmente a parte do abdômen, né? Vai sentir realmente, né, o abdômen. Como é que funciona, tá, gente? Quais são os traços do perfil dessas pessoas? 8, 9 e 1. Muitas delas são o quê? São pessoas determinadas, protetoras, não se deixam controlar facilmente, tá? E elas tendem muito mais a mandar do que obedecer, tá? E muitos deles, dentro desse traço de perfil, o que é caracterizado neles, tá? É a agressividade, tá bom? Agressividade, professor, de vias de fato, tem alguns perfis que, dentro desse 8, 9 e 1, realmente chegam a vias de fato. Tem outros que explodem só verbalmente e tem outros que eles explodem para eles, tá? Então, por que você precisa saber se aquela pessoa que você está contratando é 8 ou 9 e 1? Você vai colocar uma pessoa tipo 8 lá para fazer atendimento ao saque? Alguém que é explosivo, gente? O cliente liga para reclamar e pega uma pessoa do perfil tipo 8. O que vocês acham? Oi, vocês estão aí, meninos? Sim. Já imaginou? Pegar alguém explosivo no saque da empresa? Vai dar bom, não? Aí liga para reclamar do produto, imagina. Compra do outro. Comprou porque você quis, tinha as outras empresas para você comprar. Né? Mas isso, gente, é porque é perfil emocional do 8, do 9 e do 1, tá? Na segunda tríade, que é o 2, o 3 e o 4, ela é emocional. Ela é coração, tá? Então, o que acontece nessa tríade, gente? Eles são muito preocupados com a autoimagem, o que as pessoas pensam dele, né? O que as pessoas vão pensar ao meu respeito se eu fizer isso, tá? Como é que as pessoas como é que ele vai ser percebido pela sociedade, tá bom? Então, o que eles falam? Eles têm essa habilidade de sentir, tá? O que estão acontecendo. Então, eles são muito mais emotivos. Então, se alguém gritar com eles, muitas vezes eles não vão gritar de volta. Eles vão sentir, às vezes vão chorar, vão ficar lamentando, mas muitas vezes eles não vão gritar de volta, eles não vão explodir de volta, eles vão guardar para eles vão chorar, tá? Então, muitas das decisões tomadas pelo 2, pelo 3, pelo 4, são tomadas pelo coração e não pelo cérebro, tá? Então, essa é a diferença. São pessoas o quê? Sociáveis, são pessoas amáveis, tá? Normalmente são pessoas bem vaidosas, que zelam pela sua aparência, tá? São pessoas comunicativas e que criam relações com facilidades, quer dizer, elas criam amizades, elas chegam próximas, elas não têm uma barreira de chegar e conversar. Então, por exemplo, a do saque que eu falei, é melhor você colocar um tipo 2 para você ficar lá no saque, para ouvir as reclamações, né? Meu produto está com defeito. O 2, como ele é ajudante, ele gosta de ajudar as pessoas, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar fazer o melhor atendimento para aquela pessoa. Ele vai tentar resolver aquela situação, tá? A terceira tríade que a gente tem, que é o 5, o 6 e o 7, a gente tem os racionais, tá bom?
Então, eles são movidos, gente, a força dos racionais, eles são movidos pelo medo, tá? Deve ter acontecido alguma coisa lá na infância, tá? Só que isso aí eu não vou adentrar muito, porque não é o nosso objetivo falar da infância, como é que desenvolveu fortemente esses traços, tá bom? Então, o que vai acontecer? Quem está nessa tríade do 5, do 6 e do 7, eles estão sempre muito ansiosos, tá? Eles querem que as coisas aconteçam rapidamente, tá? É para ontem todas essas coisas, tá? E aí eles falam que, gente, eles querem que tudo aconteça no tempo deles. Eles já nasceram acelerados. Tem alguns que a gente brinca e fala assim, esse aí já nasceu de 6 meses ou de 7 meses, né? Quando a gente mapeia esses perfis. Mas na verdade não, é perfil emocional, são algumas coisas que aconteceram lá na infância dele que os tornaram desse jeito, tá? Então isso quer dizer, dentro do centro da inteligência racional deles, né? Eles têm um turbilhão de ideias, né? Pensamentos, eles são hipercriativos, né? Por usar muito a parte racional, eles usarem muito a força do medo, tá bom? E por usar muito essa parte do medo, como essa força motriz da vida deles, tá bom? Então eles são pessoas o quê? Que têm facilidade de planejar, de calcular, de executar tarefas, tá? Então eles todo o comportamento deles vão ser pautado por segurança. Então nunca eles vão fazer algo aventureiro, tipo pular de paraquedas. Eles não vão fazer isso antes de calcular os riscos. Quais são os riscos do paraquedas não abrir, né, arrebentar uma cordinha da queda. Eles nunca vão fazer dentro dessa perspectiva, tá bom? Gente, ficou claro? Sim, professora. Sim? Professora, posso fazer uma pergunta? Pode. A senhora falou que o tipo A5, 6, 7 eles têm esse perfil porque aconteceu alguma coisa na infância. Então, se eles resolverem esse problema de infância, eles entram em outra personalidade, ou eles já eram de outra personalidade e ficou nessa personalidade porque aconteceu alguma coisa na infância? Eles ficaram nessa personalidade porque aconteceu uma coisa lá na infância. Entendeu? Isso gerou neles. Então, eles eram de outra personalidade, no caso, e só foi mudado por causa de algum trauma. Não entendi. Fala de novo, minha querida. Eles eram de outra personalidade, aí essa personalidade foi modificada por causa de algum trauma? Não, porque assim, quando a gente nasce com perfil, com material genético de mamãe e de papai, né? Porque vamos lá, tem um óvulo lá na barriguinha da mamãe da gente e vem o espermatozoide, tá? No seu papai já tem uma personalidade formada e na sua mamãe também. Carrega nos genes isso? Carrega e vai lá para a barriguinha da sua mãe, essa mistura lá na barriguinha dela, tá bom? Então, o que vai acontecer entre os dois, entre 0 e 2 anos, eu acho que acho que é 0 e 2 anos, tá? O que vai acontecendo nesse período da vida da criança? Ela vai começar a ser desenvolvida, tá? O Elisângela. Então, assim, ela vai começar a ser desenvolvida por reconhecimento de laços afetivos, de situações, de criação de hábitos, de interação no ambiente que ela está. Então, o que acontece? Ela já está, de 0 a 2 anos, ela já está se conhecendo e criando essa personalidade, aflorando essa personalidade dentro dela. Entendeu, Elisângela? E aí, o que pode direcionar a força? Eu vou voltar lá na imagem para ti. O que pode direcionar a força? Por exemplo, a pessoa é tipo 9. Tipo 9 aqui, tá? Então, ele foi aflorado quando criança no tipo 9, ok?
E aí aconteceu várias coisas durante a infância, foi construindo aquelas características físicas dele e pode ter acontecido alguma coisa traumática na vida dele. Porque o ponto de equilíbrio, a gente fala assim, ó, aqui é meu, você está acompanhando meu mouse, Elisângela? O mouse não tá mais não. Ah, não tá não? Então tá. Você vê aqui o laranjadinho do 9, tá vendo? Sim, Ele faz seta aqui pro 3, tá vendo? sim, Quando ele faz seta para o 3, é quando a gente muda. O que é essa mudança que você está falando? Tá? O que é essa mudança? A pessoa está em equilíbrio dentro do seu perfil, ela pode vir aqui para o 3. Tá? Por quê? O 9 é a máscara da personalidade e o 3 é a essência que há dentro da pessoa. Ok? Quando a pessoa está em desequilíbrio, que está mais triste, que tá não está naquele dia legal, vou colocar assim, ela vem aqui para o 6, que é a máscara da ferida dela, desses acontecimentos. ah, entendi. Você compreendeu? Uhum. Tá? Então ela migra, só que ela não muda, ela fica nessa tríade que a gente chama. Se você observar ali no 9, ele faz um triângulo ali, ó. 9, 3, 6, aí depois faz de novo. 9, 3, 6. Sim, Que é os movimentos da nossa vida. Tem dia que a gente está mais alegre, mais animado, mais comunicativo. Tem dia que a gente amanhece mais triste, mais desanimado. Compreendeu? sim, sim. Entendeu? Então tá bom. Então tá. Vamos lá ao teste, tá? Agora eu vou pausar a gravação, tá bom? Pra gente fazer o teste com vocês, ok?